TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. É com alegria no coração que nós estamos aqui de volta e eu quero saudar todos vocês aqui pela TV Imaculada. O programa Respostas está de volta. Peço sua permissão para adentrar, não sei se na sua casa, no seu carro, porque depende. Você sabe que você pode participar desse programa de vários modos, né? Tem o aplicativo, tem o site, tem depois o YouTube, que você pode rever inclusive as gravações de alguns programas. E a TV Imaculada, essa TV que traz esperança, que traz luz, que traz informação para nós. Se você está participando do programa pela primeira vez, o programa Respostas é dividido em 3 blocos. O primeiro é uma reflexão a partir de um texto que nós consideramos um texto oficial, um texto importante para a nossa condução da nossa fé no hoje da igreja, no contexto contemporâneo. E depois nós vamos para as respostas, por isso que o programa se chama Respostas, porque a gente recebe aqui, acolhe as perguntas de vocês, então a gente agradece inclusive a participação de todos vocês, inclusive chegaram algumas perguntas muito interessantes e eu falo sempre assim, não tem pergunta não interessante, porque às vezes a pessoa fica intimidada a perguntar porque acha que aquela pergunta é totalmente irrelevante. Na verdade, tem um monte de gente que tem a mesma dúvida, né? Então, a gente fica assim, na expectativa também dessas perguntas e o nosso objetivo é ajudar vocês no discernimento para que as nossas escolhas e as nossas opções cotidianas, do nosso caminhar, sejam orientadas pela luz da fé. Essa fé que cujo conteúdo se apresenta para nós e que, sobretudo, a igreja o seu magistério, os pastores da igreja, são aqueles orientadores, né, que vão nos conduzindo para que nós possamos o quê? Aplicar na nossa vida essa luz da fé. Então, com muita alegria, eu mais uma vez estou aqui, saúdo com muito carinho, de vez em quando eu encontro alguém que diz, olha, padre, eu não perco nenhum programa, que coisa boa, nossa saudação carinhosa para vocês. E nós queremos então já começar nosso trabalho. Olha, nós vamos ter mudança de capítulo hoje no programa, viu? Nós vamos passar para o 4º capítulo da Gaudium et Spes. Olha, a TV Imaculada, com esse programa Respostas, está oferecendo para muitos cristãos, também para não cristãos que por vezes têm interesse em conhecer os grandes assuntos que permeiam, por exemplo, a visão da igreja sobre temas, né? Normalmente é isso que a gente está colocando, sobretudo nesse primeiro bloco. Por quê? Porque esse documento que nós lemos aqui, nós estamos lendo na sequência. A Gaudium et Spes é esse documento do Concílio Vaticano II que trata, sobretudo, o tema central é a relação da igreja com o mundo contemporâneo. Como se estabelece essa relação? Como se estabelece a reciprocidade? Qual é o papel da igreja dentro desta dita sociedade moderna? Então, a Gaudium et Spes é uma tentativa de um diálogo. E esse diálogo é sincero, no sentido da igreja dizer no concílio, olha, modernidade, mundo contemporâneo, esses aspectos são muito interessantes, são muito importantes, são luzes, porque tem também a crítica, ela não é só no sentido de criticar, no sentido negativo, mas de reconhecer, inclusive, os aspectos positivos. Então, cessou aquela linha de discurso que tudo que vem da modernidade não presta. Claro que vocês vão ouvir gente hoje que continua o mesmo discurso. Paciência, né? Nem todo mundo segue o bonde, não é assim que a gente costuma dizer? Nem todo mundo segue o bonde. Mas também a igreja, por favor, fique bem claro para nós que diálogo para a igreja não é assim, olha, vamos sentar aqui para decidir agora o que Jesus diz, o que Jesus não disse, ou vamos decidir agora o que nós vamos crer, o que nós não vamos crer. Nós não vamos negociar isso aqui.
se trata disso. Diálogo não é isso. O diálogo também tem que chegar e dizer, olha, mundo contemporâneo, esse e aquele ponto não dá, é incompatível com o evangelho. Então, o que os profetas faziam? Os profetas eram aqueles que incomodavam muitas vezes. Por que incomodava? Porque o profeta nem sempre alisava. E eu sempre digo, eu não vou na igreja só para me sentir bem, para fazer uma terapia. Por que você vai na igreja? Porque eu vou me sentir bem. Gente, tem dia que eu saio da liturgia da palavra, a palavra de Deus dá uma pancada na gente. Não é todo dia que você sai consolado, para dar um exemplo. Então, nós que queremos caminhar para Deus, nós não podemos esquecer que o nosso caminho se faz nesse mundo. E enquanto nós caminhamos nesse mundo, a gente quer a orientação da igreja, da fé, exatamente para que possamos caminhar rumo ao nosso objetivo. Então, esse documento vai falar de coisas boas, mas vai dizer também, olha, isso aqui não é incompatível com o evangelho. E olha só, agora, o próximo tema desse capítulo, já estou me delongando demais nessa introdução, mas eu queria dizer para vocês que entra um capítulo muito bacana da Gaudium et Spes, a função da igreja no mundo atual. Vou repetir, é o tema do capítulo, tá? Porque cada programa tem um subtítulo, mas o programa geral dos próximos programas tem esse título geral, que é o título do 4º capítulo da Gaudium et Spes, a função da igreja no mundo atual. Qual que é o lugar da igreja? A missão. Vamos fazer o seguinte, no lugar de função, coloca a missão, tá bom? Fica legal, tá bom também, tá? Dá uma visão um pouco mais pastoral do texto. De qualquer forma, vamos dar uma olhada no texto agora e o subtítulo de hoje, ajuda que a igreja oferece ao homem. Olha só, você entendeu bem? Eu vou ler de novo. Ajuda que a igreja oferece ao homem, ao ser humano. Aqui não está falando ao cristão. Aqui não está falando só ao católico. Aqui está falando ao ser humano. A igreja presente, companheira da humanidade, com a singularidade de sua missão e identidade específica, caminha com a humanidade, não fora dela, né? Então, o que a igreja oferece ao ser humano? Vamos olhar? Vai ser a primeira parte. Então, vamos disponibilizar agora para vocês a leitura. Boa leitura e eu já volto para a reflexão. A função da igreja no mundo atual. Ajuda que a igreja oferece ao homem, parte 1. O homem atual está a caminho de um desenvolvimento mais pleno da personalidade e uma maior descoberta e afirmação dos próprios direitos. Tendo a igreja, por sua parte, a missão de manifestar o mistério de Deus, último fim do homem, ela descobre ao mesmo tempo ao homem o sentido de sua existência, a verdade profunda acerca dele mesmo. A igreja sabe muito bem que só Deus, a quem serve, pode responder às aspirações mais profundas do coração humano, que nunca plenamente se satisfaz com os alimentos terrestres. Sabe também que o homem, solicitado pelo Espírito de Deus, nunca será totalmente indiferente ao problema religioso, como o confirmam não só a experiência dos tempos passados, mas também inúmeros testemunhos do presente. Com efeito, o homem sempre desejará saber, ao menos confusamente, qual é o significado da sua vida, da sua atividade e da sua morte. E a própria presença da igreja lhe traz à mente estes problemas. Mas só Deus, que criou o homem à sua imagem e o remiu, dá plena resposta a estas perguntas, pela revelação em Cristo, seu Filho feito homem. Aquele que segue Cristo, homem perfeito, torna-se mais homem. Gaudium et Spes. Não existe, gente, incompatibilidade nenhuma entre seguir Cristo e diminuir nossa humanidade. Não sei se vocês perceberam a última frase bombástica. Eu vou falar aqui agora, gente. Que frase, que pancada. Nós vamos ter que dormir com essa hoje, né? Olha só. Aquele que segue Cristo, aquela que segue Cristo, o homem perfeito torna-se mais homem. Ou seja, se a gente viver o cristianismo na autenticidade, na profundidade daquilo que Deus indica para o nosso caminho, nós nos tornamos mais humanos, nós nos tornamos mais gente. Eu falo às vezes, sabe, de maneira um pouco assim tempestiva, que tem muita gente, eu falo assim,
para os seminaristas, porque boa parte dos nossos estudantes são seminaristas. Olha, eu tenho uma preocupação, tem gente que ficou padre e não ficou gente. Eu sei que às vezes essas frases parecem assim, soltas assim, parece uma bomba, mas é para ser mesmo. Primeira coisa que a gente tem que ser é gente. Gente, isso não vale só para ser padre. Vale para ser professor, vale para ser um médico, vale para toda a nossa vida. Nas nossas relações de amizade, é preciso ser gente. Então, não dá para pensar uma religião que ela me aliena do meu ser humano. E é interessante que aqui a religião, o cristianismo, não está dizendo só que Cristo é verdadeiro homem, porque ele não brincou de ser gente. Teve pele, teve carne, teve dor, chorou, pisou esse chão, chorou a morte de um amigo, sentiu traição. Jesus viveu plenamente a sua humanidade, mas aqui está invertido agora, não é perfeito homem, homem perfeito. Significa que Cristo para nós é modelo de vida cristã. Nós temos os santos, mas os santos só são santos porque a igreja reconhece neles a exemplaridade. Mas exemplaridade de quê? Os santos são cópias de Deus? São aqueles que vivenciaram de tal modo as virtudes que se assemelham a Cristo, se aproximam do Cristo. Quando a gente olha para o santo, quando a gente olha para aquela pessoa que é boa, para aquela pessoa que a gente pede oração, a gente vê Cristo nela. Por quê? Porque só Cristo é o modelo exemplar. Às vezes eu nem gosto, eu sei que a gente tem que testemunhar a nossa vida, mas às vezes eu não gosto dessa ideia idealizada do padre. Você tem que ser exemplo. Calma, eu tenho que ser exemplo, mas eu não posso esquecer minha humanidade. Por quê? Porque às vezes até do padre as pessoas pedem o quê? Como se a gente fosse um semideus. E não é verdade. Às vezes eu gosto de desmascarar essas pretensões idealistas, porque a gente não pode confundir santidade com santismo. A gente não pode confundir busca de santidade com perfeccionismo, porque isso é aparente. Não se constrói a santidade sobre uma humanidade frágil. Nossa humanidade precisa entender que a espiritualidade, quanto mais profunda, mais me amadurece como ser humano. Então tem muita gente que vive a religiosidade, mas não amadureceu como ser humano. Isso é verdade. Quando nós, pessoas religiosas, recebemos algumas críticas nós temos que ficar calados. Porque é verdade. As pessoas não veem o reflexo de Deus em nós. Não veem um cristianismo vivo, mas uma caricatura dele, um verniz. Então, olha, o homem atual está buscando. É uma característica antropocêntrica da realidade, é o paradigma do momento que nós vivemos. Não existe mais o teocentrismo medieval. O sujeito é o centro. Tá? Eu não estou querendo dizer que está certo, que está errado. Eu estou dizendo que é assim. A nossa sociedade contemporânea é assim, centrada sobre o subjetivo, sobre o sujeito, né? Agora, a igreja não pode deixar de propor que a sua missão primordial, tá, é manifestar o mistério de Deus. Por quê? Porque a igreja sabe que no coração de cada homem, de cada mulher, existe um anseio pelo transcendente. Existem várias respostas de propostas e doutrinas e religiões? Com certeza. Mas nós não podemos deixar de entender que esse ser humano contemporâneo está buscando sentido, está buscando significado, está buscando uma razão para seu existir. E nós entendemos que a religião, o cristianismo, é mais do que uma religião, porque é uma filosofia de vida. É uma proposta integral de existência que dá significado a tudo que nós fazemos, a tudo aquilo que envolve nossa vida humana, porque nós não estamos fora da vida humana. Nós somos seres encarnados, nós somos seres históricos, nós somos seres com um corpo, com uma alma. E é interessante que a igreja sabe que no fundo, ela jamais pode perder o específico da sua missão, porque o coração humano anseia por uma verdade que o mundo não pode oferecer. A Gaudium et Spes está dizendo isso, gente. Ninguém está dizendo que a igreja, ao falar de Deus, precisa virar as costas para os problemas do mundo. Mas não tem cristianismo se nós viramos as costas para esses problemas. Só que nós vamos para esses problemas à luz da fé. Porque essa é a nossa característica. É isso que as pessoas estão esperando de nós. A nossa esperança não se pauta em logística. Nossa esperança se pauta naquele homem Deus, Jesus Cristo,
que se encarnou, que veio a esse mundo e nos trouxe o caminho da redenção e da plenitude. Para essa plenitude todos nós caminhamos e Deus está ao nosso lado e a igreja continua então sua missão de apresentar ao homem e à mulher de hoje Cristo, o Evangelho. Essa é nossa missão primordial, tá certo? Porque ninguém consegue ficar indiferente ao problema religioso por muito tempo, né? Até o ateu sincero chega o momento então que ele se coloca a questão sobre Deus. Muito bem, chegamos ao final desse primeiro bloco da reflexão, que passou rápido, e nós vamos agora para o intervalo e já voltamos para continuar nossa conversa, que vai ser muito legal porque tem perguntas muito boas chegando por aí. Até daqui a pouco. De volta, que bom que estamos aqui de novo. Se você está chegando agora, o programa Respostas está de volta e a sua participação é muito importante. Gente, eu queria começar esse segundo bloco mandando um abraço assim bastante carinhoso, afetuoso para a Eliana. Eu fiquei sabendo agora aqui no intervalo que a Eliana está sempre ligada aqui no programa Respostas. A Eliana, que é lá do Jardim Los Angeles. Aliás, Eliana, quando eu tive contato hoje com a sua pergunta, eu fiquei muito feliz. O sorrisão veio aqui, né? Porque a sua pergunta tem vários desdobramentos. Ela parece uma pergunta simples, mas ela vai dar a oportunidade da gente ampliar nosso leque de compreensão, sobretudo falando da nossa relação com os nossos irmãos no Senhor, os nossos irmãos evangélicos. Muito obrigado pela sua pergunta, mas não é só pela sua pergunta que eu quero agradecer, não. Quero agradecer porque, como eu estava dizendo, me disseram que você está sempre ligada no programa. Viu? Pode mandar de vez em quando, olha, precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo, tá bom? Mas eu fico muito feliz, tá? Pela sua audiência. Que bom, fico muito feliz. Isso dá ânimo pra gente aqui, né? Saber que você tá aí e que a gente, de alguma forma, tá podendo contribuir com vocês, tá? Peço desculpas um pouco hoje pela minha voz, porque ontem eu tive que dar aula na pós-graduação o dia inteiro. Aliás, eu trabalhei o tema fé cristã e ecologia, um tema que está aí, aspas, bombando, né? Para usar uma linguagem atual. Então, por isso que a voz está um pouquinho assim. Eliana, obrigado, tá bom? Obrigado mesmo. Vamos para a pergunta da Eliana? Vocês já estão ansiosos para saber, né? Tá segurando aí no sofá? Vamos lá? Olha só que coisa interessante que a Eliana disse. Eu já fui batizada em uma igreja evangélica, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje sou católica e gostaria de saber se eu tenho que me batizar de novo. Isso que eu falei, Eliana, eu elogiei sua pergunta porque, primeira coisa que muita gente não sabe, muitos, não poucos, estão pedindo hoje, como adultos, o sacramento do batismo na Igreja Católica. É uma tendência, viu, gente? Você vê que aqui na comunidade São Domingos, eu sei que eu trabalho, eu sirvo no Santuário Nossa Senhora da Abadia, a catequese de adultos, gente, cada ano que tem, a turma é maior. Então, por quê? Quem são essas pessoas? Daquela geração em que os pais, a família já, uma parte católica, uma parte evangélica, entraram com aquele discurso, eu vou deixar meu filho crescer. E ele vai tomar essa decisão. Então, quando acontece isso, né, você vai fazer, você sabe que nós não vamos fazer uma catequese para crianças. Tem que ser uma catequese específica para adultos, que por sinal é uma catequese muito desafiadora, viu? Eu parabenizo os catequistas de catequese de adulto, gente, porque não é fácil não, né? O anúncio, né? O anúncio, a reflexão sobre a fé, o amadurecimento. Agora, olha que coisa bacana. Como acontece um outro fenômeno? Por vezes, nós bem sabemos que o caminho de muitos católicos que deixam a Igreja Católica e vão, né, na sua maioria, procurar essas denominações cristãs não católicas. O que nós denominamos evangélicos, de modo geral, ou até mesmo outra religião ou outra denominação religiosa. O que acontece? O inverso também. É o caso da Eliana. A Eliana foi batizada quando pequena na igreja evangélica, tá? E eu já queria dizer, primeira coisa que nós não vamos dizer para você, que você vai para o inferno porque você foi batizada na igreja evangélica. Ouviram que eu fiz um silêncio?
qual a necessidade desse fundamentalismo pseudo-cristão, que parece mais uma ameaça. Como é que você converte uma pessoa com uma ameaça? Eu sei disso porque boa parte das nossas famílias foram destroçadas, divididas por causa desses pontos. Porque se não tomar banho no rio, e aqui eu não quero desrespeitar de forma alguma quem tomou essa opção e tomou essa decisão. Mas estou questionando quem fica falando que você está na Igreja Católica e você vai para o inferno. Cuidado. Nós temos que tomar cuidado com essa linguagem. Tem que ter respeito pela religião das pessoas. Respeito. Eu nunca tratei mal uma pessoa que... Eu tenho amigos, até ateus eu tenho. Amigos ateus. Altos papos. Respeito. Sabe o que é respeito? Então, essas... E eu não estou falando do mundo evangélico em geral não, hein? Não venham com isso não. Não me acusem disso. Porque eu falo que tem um mundo evangélico e um mundo evangélico. Como tem católico e católico. Por favor. Nunca vocês vão me ver aqui falando mal da religião dos outros. Agora, de algumas atitudes. Por quê? Vamos falar sério aqui no programa Respostas? Quem eu mais critico aqui dentro do programa Respostas? Nossa casa. Porque se a gente não for testemunho, eu não posso estar falando para os outros. Então eu não estou aqui para falar mal da religião dos outros, mas de questionar certos conceitos que estão por aí e eu preciso defender minha fé também. Nossa Senhora, se todo mundo que for católico for para o inferno, são 2000 anos, bilhões de pessoas. Eu não vou servir a um Deus que mandou para o inferno uma multidão de pessoas, quase 2000 anos, simplesmente por causa da placa de uma igreja, porque eu acho engraçado, né? Da boca para fora o discurso é assim, placa de igreja não salva, só que se você não for batizado na minha igreja, você vai para o inferno. Dá na mesma, acorda Maria bonita. Gente, vamos, levanta e vamos fazer o café, não é? Que palhaçada é essa? Que palhaçada é essa? Então tá, agora, olha o respeito que nós temos que ter. Você sabia, Eliana, que a Igreja Católica, quando sabe que um fiel vem para a comunidade católica e sabe que ela foi batizada, a igreja pergunta, sabe uma coisa? Qual igreja? Por que a igreja quer saber qual igreja? Porque várias denominações evangélicas, quero dizer aqui com a boca cheia, porque eu acho bonito isso, né? Várias denominações evangélicas, a Igreja Católica reconhece o batismo. Eita, às vezes o padre perde o controle, que parece que é um histérico, né? Várias denominações evangélicas, a Igreja Católica oficialmente reconhece o batismo. Ou seja, não precisa batizar de novo. Mas, padre, quais são os critérios? Tem critérios para aceitar o batismo? Tem. Sim, senhor. Sim, senhora. Tem critérios. Por quê? Porque essas igrejas são aceitas. Padre, quais são essas igrejas? São 8 ou 9 igrejas. Não é, pelo amor de Deus, não me peça o nome das igrejas agora, mas tem. Eu quero que vocês saibam essa informação. Tem 8 ou 9 denominações religiosas que a Igreja Católica, quando o fiel passa a ser católico, a igreja não vai falar assim, batiza de novo. Então, um critério básico, tem que ter água. Que seja uma gota e que seja um oceano. Porque não é a quantidade de água aqui. Tem que ter água. Água. Mergulho na cabeça, conta-gota, água, tá bom? Água, H2O, sabe o que é H2O? Segunda coisa, a fórmula do batismo. Tem que ser fórmula trinitária. Já fiquei contente, Eliana. Você foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A fórmula tem que ser trinitária. É um dos critérios. Agora, tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes a pessoa batizou naquela fórmula trinitária, mas os ensinamentos daquela determinada denominação são absolutamente longe, né? Aí a igreja do cristianismo, aí a igreja vai fazer algumas ressalvas. Então, nesse caso, Eliana, você precisa ver qual igreja você foi batizada, você precisa procurar a comunidade onde você está. E uma vez que a comunidade vai dizer, não, você não precisa ser batizada porque você foi batizada com água, foi no rio, sem problema nenhum.
tá? O problema não é o rio ou a bacia. Deus não vai perguntar lá no céu, vem cá, fulano, você batizou na bacia ou no rio? Gente, vocês acham que Deus é mesquinho a esse ponto? Não, né? Isso são convenções nossas. Então, que tem que ter água, sim, isso já não é convenção. Agora, quantidade de água é uma outra coisa. Então, o que você vai precisar ver? Vai ter que perguntar para a comunidade, em qual comunidade você foi batizada, como você foi batizada. E no caso, se a comunidade disser que... atenção, tem uma segunda coisa. Você não precisa ser rebatizado. Porque, na verdade, batismo existe um só. Tá? Batismo existe um só. Se a igreja reconhece o batismo de 8 denominações não católicas, significa que aquele batismo é válido, é único, tá? Então não precisa batizar de novo. Porque não existem 2 batismos, é um, né? Agora, nesse Brasil que a gente troca de religião como troca de roupa, a igreja tem alguns critérios. Calma, pera lá. Você conheceu a fé de outra igreja, agora você está entrando dentro da nossa denominação. O que a igreja vai pedir? Que você professe publicamente a fé. Por quê? Porque eu creio, Eliana, o creio condensa substancialmente a fé. E, aliás, vamos dizer assim, bem franco assim, entre nós, boa parte das igrejas cristãs evangélicas professam boa parte do conteúdo do creio. Temos discordâncias em outros pontos, mas substancialmente creem em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Tá? Substancialmente, não estou dizendo que em tudo. Então, o que você vai precisar? Por vezes, ainda que você não precise do batismo, pode ser que você vai precisar professar publicamente a fé. Como assim, padre? Na frente da comunidade. Você tem que chegar lá e o padre vai fazer um pequeno ritual. E o que precisa? Precisa. Se não estou falando, se não é o caso que você precisa batizar de novo, porque pode ser o seu caso. Mas eu estou vendo aqui, provavelmente não. Mas ainda que você não precise ser batizada, você precisa fazer a profissão pública da fé. Ou seja, numa missa, você tem que dizer para toda a comunidade que você crê naquela fé. Tá? Então, aquele é o conteúdo. O creio condensa o conteúdo essencial da nossa fé. Então, nesse sentido, a gente percebe que nós temos aí um caminho de diálogo muito importante. Por quê? Porque existe, da parte da igreja, esse reconhecimento do batismo de outras denominações religiosas. Isso não é uma guerra que nós queremos estabelecer, tá? Não é uma briga por adeptos, porque o Papa Francisco, como todos os papas, diz que a evangelização não é proselitismo. Tá? Eu quero fiéis para a minha igreja, né? Até porque às vezes a gente quer umas ovelhinhas bem gordas, né? Ah, coisa boa, hein? Então, porque o mundanismo entra dentro da igreja também, gente. Porque vocês acham que nós vivemos o quê? Fora do mundo? Então, Eliana, sobretudo, quando eu falo que não precisa ser batizado de novo, significa que muitas comunidades não católicas são reconhecidas como comunidades cristãs. Tá? Por quê? Tem coisas essenciais, olha só, vamos falar uma delas, principal eu diria, Palavra de Deus. Tá? Palavra de Deus. E não é verdade, Eliana, que os católicos não conhecem a Palavra de Deus. Se o católico seguir a missa todo domingo por 3 anos, ele passa a Sagrada Escritura praticamente toda. Nós temos uma liturgia da palavra muito farta, graças ao Concílio Vaticano II, uma liturgia da palavra farta, abundante dentro da nossa igreja. Tá? Então a gente tem que parar de alimentar a guerra. Cuidar com a nossa linguagem. Vocês viram aqui na TV Imaculada como que a gente cuida com a linguagem? Eu me estouro aqui de vez em quando, mas é com os bestas. Tá? Não é com gente que quer realmente o diálogo e a paz. Por quê? Eu brigo porque é exatamente de gente que quer a guerra. Eu não quero guerra com ninguém, não. Tá vivendo bem sua fé? Tá convicto? Agora, não vem descer a lenha em mim, pelo amor de Deus. O respeito que eu dou, eu só estou pedindo, né? Só estou pedindo. Então, é isso. A gente tem que tomar cuidado. Agora, quando eu estou fazendo o batismo também, Eliana, eu falo, gente, hoje as pessoas estão trocando de religião como troca de roupa. Essa criança, vai ser, no caso, nós batizamos ainda crianças, né? Na nossa compreensão isso é possível, por vários fatores, que os irmãos, aspas, os irmãos separados, aspas,
não concordam, mas para dizer que eu digo, olha, é nessa fé que essa criança está sendo batizada. E depois pode tomar banho em 300 rios. O batismo é um. O batismo é um, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A mediação da igreja é fundamental na nossa fé, mas proselitismo é outra coisa, é venda de placa de igreja, né? De igreja. Até porque nós vivemos numa sociedade hoje plural, numa sociedade com uma visão bastante ampla, e a gente tem que ter respeito e conviver nessa sociedade. Isso significa tomar cuidado com a nossa linguagem, né? Tomar muito cuidado. Aqui na TV Imaculada a gente tenta, porque a gente não quer guerra com ninguém, gente. Olha, a gente não quer guerra com ninguém. Agora, a gente guerreia contra o ódio, aí sim, para ter a paz, às vezes a gente tem que lutar, né? Luta pela paz. Então, nesse sentido. Então, Eliana, provavelmente você não vai precisar batizar, mas ainda que você não precise batizar, você precisa fazer a profissão pública da fé. De qualquer forma, procura a sua comunidade que o pessoal vai iluminar, vai instruir você, porque pode ser que eles vão pedir para você também uma catequese de adultos, algo assim parecido. Se você já não tem, não sei qual foi a porta de retorno seu, por exemplo, à Igreja Católica, e de repente ali você teve uma experiência e agora você precisa também de uma certa formação. De repente a comunidade vai discernir isso. Se dispõe a isso, tá? Que é importante, seja muito bem-vinda e esperamos que essa comunidade ajude você a amar cada vez mais Jesus Cristo, né? A amar as pessoas, também quem discorda da gente. Tá certo? Eliana, muito obrigado. E com a pergunta da Eliana, eu vou terminar esse segundo bloco e nós vamos para o intervalo, mas não saia daí porque o nosso bate-papo vai continuar. Nós temos ainda um terceiro bloco. Oba! Até daqui a pouco. Muito bem, depois dessa bela imagem, né, que a gente viu aí, dessa mulher maravilhosa, a mãe do Senhor, também nossa mãe, a gente volta para o terceiro bloco, né, terceiro e último bloco. Já estou ficando com saudade já, né, gente? Vamos nesse terceiro bloco por uma pergunta densa. Essa pergunta dá pano para manga. Eu sei que alguns de vocês gostam quando a pergunta dá pano para manga, né? Eu tô tentando ficar calmo hoje, viu, gente? Como diz o pessoal brincando. Você tá bem? Não, eu tô medicado. Diferente. Brincadeira, gente. Vamos brincar um pouquinho, né? Por favor de Deus, pelo amor de Deus. Senão a coisa fica muito séria, né? Tá certo? Gente querida, a pergunta é da Mariana, lá do bairro Los Angeles, tá? De novo o bairro Los Angeles. Acho que a pergunta da Eliana, né, era também do bairro Los Angeles. Olha só, a igreja, essa pergunta já apareceu aqui, se eu não me engano, umas 2 vezes, mas já faz um tempinho que ela não volta. Mas eu acho importante essa pergunta voltar porque teve uma nova síntese que a igreja fez em relação a esse tema e é muito importante a gente saber porque ela tem consequências. Tem consequências na nossa mentalidade. E nas redes sociais eu estou vendo muita gente que está desconhecendo, que se diz muito fiel, muito ortodoxa, mas não está seguindo o catecismo. Estou usando esses termos porque é o termo que esse pessoal gosta, né? Agora, seguir o catecismo no que convém para jogar na cara dos outros que estão errados, tá fácil, né? Tá fácil, né, seu Zé? Tá certo? Não, não é assim. Chega dessa introdução, vamos para a pergunta. A igreja é a favor da pena de morte? Pode torcer o nariz, não tem problema. Mas eu estou aqui para falar o que a igreja pensa, tá bom? Não é nem o que eu penso. Não interessa o que eu penso aqui, tá? Não interessa, tá certo? O que acontece? Os últimos pontificados, tá? Têm colocado o tema cultura da morte. Cultura da morte, ou seja, existe uma certa mentalidade que alimenta, de certa forma, justifica ações que terminam por matar. E aqui eu estou falando de aborto, eu estou falando de assassinato, eu estou falando também de pena de morte. Então a igreja nos últimos tempos tinha tornado no catecismo cada vez mais evidente
a pena de morte como uma exceção absolutamente, jamais como uma regra. Diminuiu sucessivamente, cada vez mais da parte da igreja, o apoio à pena de morte. Ao ponto que em agosto de 2018, e vocês vão ter que me permitir colocar o que o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé colocou, porque minhas palavras não vão chegar aos pés dele não, tá? Eu tento dar uma melhoradinha, mas não ajuda. O Papa Francisco introduziu no parágrafo 2267, você tem o Catecismo da Igreja Católica aí? Você tem aí na sua casa? O parágrafo 2267 do Catecismo da Igreja Católica recebeu uma mudança da redação, uma alteração do Catecismo da Igreja Católica. O que é essa alteração? O que a Igreja disse? Por que o Papa assinou aprovando a alteração? Porque a Igreja disse que chegou o momento em que a gente consegue fazer uma síntese melhor do desenvolvimento da doutrina sobre a pena de morte nos últimos tempos. A Igreja tem uma nova síntese, mas a síntese não é nova no sentido de que despreza o pensamento anterior, mas que colhe a intuição de fundo desse pensamento e exprime agora com essa alteração. Você entendeu? Não é mudança de doutrina, é compreensão aprofundada da doutrina e do seu desenvolvimento. Não é mudança de doutrina ou paranoico. Porque tá cheio de paranoico por aí, né? Paranoico eu não tô falando para vocês em geral não, tá? Porque na igreja tá cheio de gente paranoica. Não é mudança de doutrina, é aprofundamento da fé, do dado da fé. Então, nos últimos tempos, os papas, sobretudo no campo da doutrina social da igreja, têm cada vez mais diminuindo cada vez mais as justificativas para a pena de morte. É isso. Em suma, em casos muito raros, se permitia. Permissão, hein? Jamais incentivada. Permissão. A consciência da igreja chegou a esse ponto de que a alteração no catecismo da Igreja Católica diz: não, a igreja não aceita mais a pena de morte. Tá certo? Eu estou vendo tantos cristãos aí levados por esses programas. Eu falo que é programa de morcego, porque tem gente, morcego adora sangue, né? Esses programas policiescos, esses programas que a gente adora ver sangue. Você sabe que tem gente que adora ver sangue? Já começa a falar a pena de morte, porque, claro, a TV traz a imagem lá na hora, o cara fez um crime hediondo. Quem é de nós? Que o sentimento, naquele momento, não quer fazer igual o bandido. Igual o meliante, não sei. A pessoa que cometeu um crime. Mas a gente vai pelo impulso. Não tem reflexão. Tem ódio, tem raiva, tem reação. E por vezes a opinião pública é orientada a isso. Que a coisa mais justa aqui é matar. Ao matar o cara. Eu falo que tem muita gente aí, e por vezes o próprio Estado, está usando a mesma lógica de bandido. A lógica é a mesma. Você fez o mal, você vai pagar. Por que às vezes as pessoas matam as outras? Porque, você me fez mal, você não me pagou, você não quer ficar mais comigo, você entendeu? Eu justifico porque eu mato. Então, a pena de morte hoje não é mais admitida pela igreja. Ponto. Vou repetir. A pena de morte não é mais admitida pela igreja. Agora, quer entender? Em agosto de 2018, o próprio prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé foi meu professor lá em Roma, Padre Ladária, né? Agora não é padre, ele é arcebispo, ele é bispo. Arcebispo Ladária, né? Cardeal. Gente, desculpa. Ele é cardeal. O cardeal Ladária colocou o seguinte: se de fato a situação política e social do passado tornava a pena de morte um instrumento aceitável para proteção do bem comum, hoje a consciência cada vez maior de que a dignidade de uma pessoa não se perde, nem mesmo depois de ter cometido crimes gravíssimos.
A compreensão aprofundada do sentido das sanções penais aplicadas pelo Estado e o desenvolvimento dos sistemas de detenção mais eficazes, que garantem a indispensável defesa dos cidadãos, contribuíram para uma nova compreensão, que reconhece a inadmissibilidade da pena de morte. Portanto, a Igreja hoje apela à sua abolição. Vocês entenderam? No passado, algumas regras que a gente poderia dizer que é aceitável para proteger o bem comum, porque você não conseguia, por exemplo, manter o agressor fora da sociedade. Hoje, esses sistemas penais, é possível a pessoa ficar completamente fora. Outra coisa, a consciência da dignidade da pessoa humana. Gente, a pessoa humana pode não se dar conta da sua dignidade, mas ela não é perdida nem mesmo quando a pessoa comete crimes hediondos. E não sou eu que estou dizendo. Gente, quando nós colocamos alguns princípios em questão, lá na frente a gente não pode reclamar porque nós seremos vítimas desses mesmos princípios. Existe muito cristão alimentando a cultura da morte. E tem gente que é pró-vida só de aborto, contra aborto. É pró-vida só da criança no ventre. A igreja tem falado, batido nessa tecla. Ser pró-vida é ser contra a fome, por exemplo, meu amigo. Porque fome mata, você não sabia? Desculpem ser irônico, porque às vezes eu juro para vocês que eu estou rezando pela minha conversão. Eu vou confessar com o padre depois dessa semana. Tá bom? Me perdoem a ironia. Mas sinceridade de coração, tem muita gente que está alimentando a cultura da morte. Por quê? As ideologias políticas adentraram no seio da igreja e tem muita gente pensando com o mundo. Tem muita gente feliz da vida porque escolheu outro papa. O papa de alguns agora é Lula ou Bolsonaro. Não é mais Francisco, não. Mudou. Ou fulano ou ciclano, não sei. Falei o nome aqui, falei dos dois, porque senão daqui a pouco eu saio dali e alguém vem e me metralha. Nós temos que parar com isso. Então a igreja está dizendo que hoje é inadmissível. Por quê? Exatamente por esses motivos que o cardeal Ladária colocou aqui. A consciência cada vez maior da dignidade da pessoa, que continua mesmo depois que faz o crime hediondo, né? Deus que... A compreensão aprofundada do sentido das sanções penais aplicadas pelo Estado, o desenvolvimento de sanções penais hoje, de sistemas penais que impedem, que propiciam uma detenção mais eficaz, ou seja, o assassino, ele não pode voltar, tem gente que não pode voltar para a sociedade, gente, não pode. Mas nós temos sistemas penais que vão proteger a sociedade dessas pessoas, porque nós temos sistemas penais para isso, tá? Então hoje a pena de morte é inadmissível, tá bom? É inadmissível. Olha só, o Santo Padre, diz ainda o Ladária continuando nesse documento que está justificando o porquê da alteração no catecismo, no número, diz o seguinte: o Santo Padre, Papa Francisco, incluiu entre os sinais de esperança de uma nova civilização da vida, ou seja, para contrapor a cultura da morte, uma nova civilização da vida, a aversão cada vez mais difusa na opinião pública à pena de morte, mesmo vista só como instrumento de legítima defesa social, tendo em consideração, olha só, isso aqui é pancada, hein? Tendo em consideração as possibilidades que uma sociedade moderna dispõe, por exemplo, para reprimir eficazmente o crime. A sociedade moderna dispõe de maneiras eficazes de reprimir o crime, de forma que, enquanto torna inofensivo aquele que cometeu o crime, esse aqui é a pancada, agora segura aí, tá sentado? Embora torne inofensivo aquele que cometeu o crime, não lhe tira definitivamente a possibilidade de se redimir. Quando você mata a pessoa, você está tirando essa possibilidade. O cristão acredita na remissão dos pecados. Creio na remissão dos pecados. Nós temos que oferecer o caminho da salvação a estas pessoas presas. Que essas pessoas, inclusive, aspas, se tem um sofrimento que a gente pensa, é o sofrimento
da conversão, de dar-se conta, inclusive, da maldade que cometeu. Isso faz doer, mas para libertar-se do mal. Então, nós acreditamos nessa possibilidade da redenção dos criminosos. Bom? Então, o que você faz com a frase que bandido bom é bandido morto? Enfia no seu nariz, porque isso não é cristão. Ah, eu gosto da frase, eu penso assim, ótimo, o padre só vai entrar na briga se você disser que isso é cristão. Absolutamente. Não existe nada de mais anticristão. Tive preso e me visitaste. Você foi lá visitar o preso para quê? Com uma metralhadora para matar ele? Você foi visitar para quê? Por que a igreja sempre visitou os presídios? Me respondam. É para chegar lá e dizer, olha, legal o que você fez, hein, nego? Meu Deus do céu. Eu não sei para onde foi a consciência cristã das pessoas. Mas chega por hoje, né? Doeu a pancada? Então, é para doer mesmo. Quem sabe a gente acorda, né? Quem sabe, né? Não vamos desistir de ninguém. Eu também estou em processo de conversão, né? Eu também estou. Vocês rezem pela minha conversão também, tá bom? Tá jóia? Mas eu não estou aqui para agradar político, não. Tá bom? Tô não. Gente, chegamos ao final do programa. É um pouco meu estilo, tá? Vocês vão perdoando aí, vão dando um desconto. E eu quero invocar aquela que é exemplo de caminho para Cristo, que nos ensina o caminho para Cristo e o caminho da redenção, que é Nossa Mãe Maria. Assim invocada pelo São Maximiliano. Aliás, está chegando a festa desse grande santo, né? São Maximiliano que invocava Maria Imaculada. Então, por intercessão de Maria Imaculada, desça sobre você, sobre sua vida, sobre seus projetos, sobre seu trabalho, seus sonhos, sua família. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, Espírito Santo. Amém. Vamos ficar por aqui, já falando que a gente não vê a hora de se reencontrar, tá bom, gente? No próximo sábado, que o bom Deus assim nos permita. O programa Respostas está ficando por aqui. Abraço afetuoso de coração. Fiquem com Deus e até lá. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti.